A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os 3 cravos da crucificação, ou os 3 pregos, né? O que eles significam? Tudo na Bíblia tem um significado, e Jesus, ele veio para cumprir tudo aquilo que Deus determinou para ele. Está lá em João capítulo 20, no versículo 25, diz assim: disseram-lhes, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele, Tomé, disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Você veja que Tomé era meio difícil para entender as coisas, né? Mas os 3 cravos da crucificação de Jesus Cristo têm um significado tanto material como espiritual. E também ali representa o quê? Representa a Trindade, né? Os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esses 3 cravos também estão lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque 3 são os que testificam nos céus, o Pai, a palavra que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então, veja bem que tem um significado também espiritual, né? Os 3 cravos. Esta forma de tortura de morte usada pelos romanos era uma das mais cruéis, fazia com que o condenado padecessem dores terríveis antes de morrer. A morte na cruz era uma morte extremamente dolorosa e angustiosa. Os cravos que prendiam Jesus na cruz nos lembram as suas chagas benditas pelos quais fomos curados, né? Os 3 cravos ali representam ali a negação, né, da vontade da carne, o seguimento de Cristo rumo ao Calvário, a perda das coisas do mundo em prol da fé. E também representa ali o sacrifício de Jesus, né, a fé, a redenção e o perdão. Então, esses são os 3 significados ali dos cravos. Esses cravos existem? Será que eles existiram? Há muita controvérsia sobre esse assunto, mas arqueólogos admitem que esses cravos foram encontrados em 1990 durante uma escavação na região montanhosa de Arman Amatizave, a 6 quilômetros do sul da cidade antiga de Jerusalém. Não se sabe se esses cravos eram os que dá crucificação, mas sabe-se que eles existiram, e os romanos usavam esses cravos para pregar, né, as pessoas na cruz. Então, já isso é notório que aconteceu, né, porque a arqueologia, ela mostra os acontecimentos que eram daquelas épocas, né, e esses 3 cravos, eles apareceram, os cravos já apareceram, né, a arqueologia já descobriu, os arqueólogos já descobriram esses cravos, e dataram, né, por essa época. Então, provavelmente, né, foi isso mesmo que aconteceu, né, com Jesus Cristo. Jesus escolheu o sacrifício na cruz do Calvário para dar ao homem a garantia da vida eterna, após a morte espiritual. Então, ele está dando o quê? A vida eterna após a morte espiritual, né, da morte carnal. Mas o espírito não morre, não? Onde ele não aguentaria a ideia da eternidade sem você, quer dizer, não ia aguentar sem nós lá. Por isso ele escolheu os cravos para ser crucificado, né? Ele sabia que o propósito do cravo foi de colocar os nossos pecados onde podiam ser escondidos pelo sacrifício na cruz. Então veja bem, ele sabia que esses cravos iam representar o quê? Os nossos pecados, né? Exposto ali na cruz. A imagem de Jesus Cristo é o símbolo máximo do cristianismo. Ele relembra o sofrimento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo pela salvação da humanidade. O símbolo da maior vergonha no tempo de Cristo tornou-se símbolo de vida e salvação para todos os que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Então ali a vergonha de ser
crucificado ali, né? Ele representa o quê? A salvação para nós. Cristo passou por esse momento para que nós pudéssemos ser salvos. E será que nós estamos fazendo a coisa correta? Ou estamos só vivendo uma vida dissoluta, né? Então, devemos estar sempre ali, ver o sacrifício que Jesus fez. Eu acredito que pessoa nenhuma aguentaria esse sofrimento, mas Jesus aguentou por nós. Lá o que está escrito na cruz, lá o símbolo INRI, né? As iniciais sobre a cruz, foi redigida por Pilatos e está escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Foi escrito escrito em hebraico, latim e grego, porque os povos que circulavam por Jerusalém naquela época falavam pelo menos essas 3 línguas. Então ali foi desse jeito, né? Em latim está escrito Iesus Nazarenus Rex Iudeorium. Lá em João 19:19 diz assim, Pilatos escreveu também um título e pôs-lo em cima da cruz e nele estava escrito Jesus Nazareno, filho dos judeus. Também estava escrito lá em Mateus 25:37 e Lucas 23:38. Lucas 23:38 diz assim, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, isto é, o Rei dos Judeus. Este é o Rei dos Judeus. Então, veja bem, estava escrito aí nas 3 línguas que era predominante naquela época, né? A chaga do lado direito de Jesus, né? Jesus nos lembra a cena descrita pelo Evangelho de João, segundo o qual um soldado romano perfurou o lado de Jesus para certificar-se de que ele já estava morto, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Está lá em João 19:34. E contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O sangue simboliza, é um símbolo da salvação que nos foi dada por Jesus Cristo. E a água é o símbolo do Espírito Santo que jorra no coração de Jesus. Nós não receberíamos se Jesus não tivesse morrido na cruz por cada um de nós. Então veja bem, se a gente não receber, nós não receberíamos o Espírito Santo se Jesus não tivesse feito aquele sacrifício. Então a água e o sangue ali representam, né, Jesus e o Espírito Santo. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este de que dá alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus pregado na cruz lembra a doação máxima de Cristo, que ele fez por nós, entregando a sua própria vida para a nossa salvação. A cruz, por isso, é um símbolo maior da salvação da humanidade. Não há salvação sem cruz. Então, esse é o significado dos 3 cravos, né? O que significa na vida do cristão. Então, nós devemos ver, né? Ver o sacrifício que Jesus fez por nós. E será que nós estamos dando um pouco de nós pelo que ele fez para a nossa salvação? Será que nós estamos igualando, né, aqueles que estavam lá vendo Jesus crucificado? Ou será que nós sentimos a dor que Jesus passou na cruz para que nós pudéssemos ser salvos? Qual é sua perspectiva nessa visão de Jesus Cristo, né? A próxima postagem, só vou já revelar, eu vou falar para vocês quem era Jesus antes da criação. Então nós vamos saber quem era Jesus antes da criação. Né? Tem muito mais coisas mais polêmicas ainda que nós vamos ainda falar. Mas por enquanto, né, vamos meditar nessa mensagem da cruz, né, sobre os cravos de Jesus. Então, você que não é inscrito, inscreva-se. E vocês que já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Deixe seu likezinho, seu joinha, né?
e fala, veja, medite na palavra de Deus, busca o seu refúgio na palavra, porque o que cura, liberta e salva é a palavra de Deus. Então nós temos que buscar a nossa vida, ter a nossa vida centralizada nos desígnios que Deus já deixou para nós. Tá? Deus abençoe a todos, até uma próxima.